aqueles filmes assim de ação, que quando um carro está vindo em direção de alguém perseguindo, aí geralmente o cara que está correndo, ele ao invés de correr para o lado, para a calçada e fugir, ele continua correndo para frente na rua e o carro continua correndo atrás dele. Eu nunca entendi aquilo nos filmes, né, cara? Eu fico, cara, não tem sentido, cara, porque o cara já não corre para o outro lado e pula, né? Ele continua correndo assim, ele continua na direção da rua. Mas você já viu algumas situações em que você teve que escolher um lado? Você teve que correr para um lado, você teve que vir numa situação complicada, você teve que escolher. E agora? Eu estou no meio de uma situação, por exemplo, né? Eu detesto cachoeira, né? Eu não gosto de cachoeira porque eu já passei alguns maus bocados escorregando em lodos de pedras. E às vezes você estava numa situação lá naquela pedra, você tem que escolher qual pedra que você vai pisar. E geralmente eu escolhi aquela que era mais escorregadia, para cair, né? Então, assim, você às vezes escolhe errado a situação que você precisa. A minha esposa, por exemplo, ela tem pavor de barata. Não sei se você também tem esse pavor. Tem um amigo meu que tem pavor de lagartixa. Nunca vi isso, né, cara? Baita de um homem, vê uma lagartixa, fica com medo. Mas ela tem pavor de barata. Cara, se ela estiver andando na calçada, tiver uma barata, ela corre para a rua para ser atropelada, para fugir da barata. Ou seja, você escolhe um lado, você tem que correr para algum lado. E nem sempre a gente corre para o lado certo. Hoje eu queria falar com você sobre isso. Sobre correr para o lado certo. Pergunto a você, você tem corrido para o lado certo nas situações diversas da sua vida? Nas crises, nos momentos difíceis e complicados, para que lado você tem corrido? Hoje, nós vamos aprender, à luz das Escrituras, com a história de Ezequias, sobre como escolher o lado certo, sobre como correr para o lado certo e aprender algumas lições muito valiosas sobre a oração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 19, e nós vamos caminhar aí pela leitura desse texto, e aprendendo aí, tirando algumas lições para as nossas vidas. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Semana passada a gente viu a estratégia do inimigo tentando destruir, confundir o povo de Deus. A gente viu na semana passada como Senaqueribe, o rei da Síria, estava tentando de alguma maneira destruir Judá, fazendo com que os judeus ficassem confusos e então ficassem contra o seu rei, para que dessa maneira, no meio dessa confusão, a Síria conseguisse invadir Judá e conquistar Jerusalém. Tiramos algumas lições para nós. Se você perdeu o estudo semana passada, eu queria incentivá-lo a ir ao YouTube, ao nosso canal, procurar lá no Spotify e assistir ou ouvir essa mensagem, esse estudo, que você vai ter a conclusão hoje de tudo que a gente viu. Diante daquela estratégia do inimigo, para que lado Ezequias correu? Qual foi a decisão que Ezequias tomou? Quando o inimigo chegou diante dele, para onde ele correu? Hoje a resposta é essa. Eu quero convidar você a ler os 7 primeiros versículos comigo, do capítulo 19. Está com a Bíblia aberta aí? Amém? Segundo Reis 19, de 1 a 7, a Bíblia diz assim, olha a história. Quando o rei Ezequias ouviu isto, ouviu o quê, irmãos? Ouviu todo aquele relato, daquela história do porta-voz, lembra? Que ele chegou falando, nós vamos destruir vocês, não adianta vocês clamar o Deus de vocês, a gente passou por todo mundo, a gente passou o trator de todo mundo, vamos passar aqui também, lembra? Então, quando ele ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. E eles lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz.
É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Para um pouquinho aqui, vamos entender o que está acontecendo. Quando o rei Ezequias recebeu aqueles 3 oficiais, que lhe trouxeram toda a mensagem que o porta-voz havia dado, em hebraico, para que todo o povo pudesse ouvir, o rei rasgou suas roupas. E o que é rasgar as roupas, você se lembra? Não é rasgar a ponto de ficar nu, mas é rasgar um palmo aqui da gola até para baixo. Isso fazia da sua roupa uma roupa em desuso, não poderia usá-la nunca mais. Mas não apenas fez isso, ele usou também pano de saco, roupa de pano, roupa de saco. O que era isso, pastor? Era um traje grosseiro, feito por pelos de camelo ou de cabra. Era normalmente usado como sinal de tristeza e de luto. Era mais ou menos o que a gente chama hoje da roupa preta. Sabe quando você vai num velório e as pessoas usam muito roupa preta, questão de luto? Seria essa roupa de saco, esse pano de saco, dizendo que nós estamos de luto. Esse ato, querido, demonstrava total falta de confiança na sua própria habilidade. Demonstrava humilhação. Era como dizer assim, olha, colocar a roupa de saco era dizer assim, eu não tenho forças para nada. Era isso. Era dizer assim, eu não consigo, com as minhas forças, resolver esse problema. Então o rei Ezequias, queridos, presta atenção, o rei Ezequias, nós não estamos falando de um oficial, não estamos falando de alguém que estava abaixo, não. Nós estamos falando da maior autoridade daquele povo. Você imagina aquele povo com toda a esperança no rei, e eles olham para o seu rei e vê o rei em pano de saco, humilhado, prostrado, dizendo, eu não tenho forças, eu não confio em mim mesmo, em mim não dá mais, eu não consigo resolver esse problema. E diz o texto, que com roupa de saco, ele foi à casa do Senhor. Perceba que ele escolheu um lado. Ele correu para um lado. E ele correu para a casa do Senhor. E junto dessa expressão no hebraico, tudo indica que naquele momento, o rei Ezequias, ele não foi sozinho para a casa do Senhor. Ele não foi sozinho para o templo. Mas ao ir para o templo, ele convocou o povo para um tempo de jejum e oração. Porque a nossa primeira atitude diante de um problema deveria ser se humilhar na presença de Deus. E Ezequias nos ensina aqui que nos momentos difíceis e de crise a gente deve se humilhar na presença do Senhor. Em outras palavras, é dizer, Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo mais, sozinho não dá para mim, eu estou humilhado na tua presença, eu preciso de ajuda. Era isso. E o rei estava fazendo isso. Os oficiais, Eliaquim e Sebna, foram até o profeta Isaías, o mesmo, conhecido lá do livro de Isaías, 66 capítulos, que a gente conhece bem, esse mesmo profeta. Eles foram até o profeta e lhe contaram. Chegaram e falaram assim, olha, é isso, você ouviu o que eles falaram, é isso que está acontecendo. Relataram tudo ao profeta. Ele chegou num momento tão difícil que o versículo 3, eles usam uma expressão, um ditado judeu, que diz assim, olha, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Esse ditado judeu significava desespero, significava angústia, medo, insegurança.
Era quando alguém não tinha forças para resolver um problema. Ou seja, você imagina uma mãe com o neném prestes a nascer e a mãe não tendo forças mais para dar à luz. E nós não estamos falando de uma cesariana, estamos falando de um parto normal. Naquele tempo não existia isso, irmãos. Então, o que está dizendo aqui é que ele chegou no desespero. O rei estava desesperado. E eles pediram para o profeta, ore por nós. Ezequias correu para o lado certo. Ele correu para o Senhor. Qual foi a resposta do profeta? Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. O profeta trouxe uma solução para o rei. Ele disse, isso vai acontecer assim. O rei Senaqueribe vai voltar para a Síria, e lá ele será morto. Então fica tranquilo, as coisas vão se resolver. Pastor, então foi assim? De repente, estalo, acabou e tudo. Não, não foi assim. Não foi assim. Quer ver como é que não foi? Olha os versículos 8 a 13 agora. Rabzaque voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Refezé e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? O que está acontecendo aqui, irmãos? Senaqueribe, o rei da Assíria, ele estava em Laquis. Está comigo? Está comigo? Então vamos lá, ele estava aqui em Laquis. Laquis era uma cidade importante dos judeus, perto de Jerusalém. Ali ele fez as ameaças contra o rei Ezequias. Só que o que aconteceu? Ele saiu daqui e foi para uma outra cidade dos judeus, chamada Líbina. Ele ainda está em Judá, tá? Só que ele mudou a estratégia. Ele saiu daqui e foi para uma outra cidade. Agora ele está em Líbina, lutando aqui contra os judeus. Só que o que acontece? O rei do Egito, lá o faraó, lembra que na semana passada a gente falou disso? Que Ezequias ele tinha uma parceria com o Egito? O rei do Egito saiu de lá para vir lutar aqui em Líbina contra Senaqueribe. Quando ele ficou sabendo que o rei de lá estava vindo em direção àquele lugar para lutar contra ele, ele mandou outro recado para Ezequias. Aí ele mandou para Ezequias uma outra cartinha. Aí a cartinha dizia assim, ô Ezequias, presta atenção, hein? Não adianta você acreditar nisso que o seu Deus está falando, não. Não adianta você acreditar nas palavras do seu Deus, não. E outra coisa, não adianta você mandar o rei lá, o faraó, vir, não, porque ele também não vai ganhar de mim, não. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Para te garantir que eu vou ganhar, eu vou te dar o nome das cidades que eu já passei. Ele citou várias aí. Depois ele falou, me pergunta onde estão os reis dessas cidades. Onde estão os deuses deles? Eu matei todos. Então a sua hora vai chegar. Já viu que a historinha Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar? Que deu ruim? Deu ruim, né? Então, era daquele jeito. Sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Não espera. Você está achando que não vai, não? Vai chegar. Agora, querido, eu queria que você pensasse comigo no seguinte. Presta atenção. Ezequias tem uma promessa de Deus de que ele vai vencer a batalha e o rei Senaqueribe vai perder. E ele tem o Senaqueribe gritando no ouvido dele, falando assim, você vai perder. Eu não vou perder para você. Na hora que Isaías dá essa profecia, as coisas não acontecem assim. Não é na mesma hora que o rei morre, não é na mesma hora que o rei foge, não é na mesma hora que as coisas acontecem. Sabe por quê, queridos? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo.
Só que não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus. O nosso papel é confiar na palavra dele. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente tem aqui a profecia de Deus nas nossas vidas, dizendo, olha, eu sou contigo, não aquietai e saber que eu sou Deus, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, mais ele fará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Está aqui, tudo aqui para a gente. Mas a gente não consegue ouvir essa voz, a gente fica ouvindo aqui a outra voz gritando, não adianta, você não vai dar certo, não adianta, você não vai aguentar, não adianta, você não vai suportar, não adianta, a sua família vai acabar, não adianta, você não vai chegar até o fim, não adianta, eu vou vencer essa batalha. E você está dando mais ouvidos a isso aqui, que é aquilo que Deus te disse. Só porque ainda não aconteceu no tempo que você quer. Porque as coisas, elas acontecerão no tempo de Deus. Amém, queridos? E o que Ezequias faz, pastor? Para onde ele vai correr agora? Para que lado ele vai correr? Vem comigo. Olha, 14 a 19 agora. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Glória a Deus. É em atos como esse que a gente percebe a diferença do rei Ezequias para os outros. Não à toa ele foi considerado pela Bíblia, pelas Escrituras, um bom rei, que fez tudo segundo o que era reto aos olhos do Senhor. Queridos, quando eu olho para um texto como esse, eu aprendo para onde correr na hora da angústia. Para que lado correr? Ezequias correu para o Senhor. Ele voltou para a casa do Senhor, ele pegou aquela carta, colocou no chão diante de Deus, e diante do Senhor ele clamou, ele orou e ele fez essa oração que nós acabamos de ler. Sua oração, querida, é uma expressão de um grande número de pensamentos profundos a respeito de Deus. Ele reconheceu que a situação era grave demais para ele, e os recursos que ele tinha e o seu povo tinha não eram suficientes para vencer aquela batalha. E ele correu para o lado certo. Aí, querido, eu quero olhar para essa oração aqui agora, e eu quero tirar 5 destaques dessa oração aqui para as nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é para você que quer aprender a orar. Isso aqui é para você que quer orar da forma certa. Porque essa oração de Ezequias nos ensina muito sobre como orar da maneira certa. Eu quero dar esse destaque aqui nessa hora. Primeira coisa que você deve fazer na oração: reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Primeira coisa.
Primeira coisa que se faz ao orar, querido, é reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Veja o versículo 15. Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. É assim que se começa uma oração, queridos, destacando a grandeza de Deus. Ezequias, ao começar a orar, ele não tinha dúvidas que estava falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o único Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é soberano sobre todos os reinos da terra. Ele não tinha dúvidas. Eu não sei você, querido, mas às vezes a minha impressão é que nós, muitas vezes, nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. Eu não sei você, mas me parece que muitas vezes a gente se esquece da soberania e da grandeza do Deus vivo. Quantas vezes ao orar, a gente faz tudo correndo. Já percebeu como é que a gente ora correndo tantas vezes? Aí como é que a gente vai reconhecer a grandeza de Deus, a soberania dele, se a gente não consegue nem falar de forma pausada? A gente já começa assim: Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Atropela tudo. Falamos palavras vazias ao vento, decoradas, rotineiras, comuns. E não falamos daquilo que é principal. Porque, queridos, a primeira parte da oração deve ser a adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que Jesus está fazendo? Glorificando Deus, exaltando Deus. Olha o que Ezequias está falando. Senhor, tu és o único Deus, entronizado, só tu és Deus sobre o reino das terras. Você é Senhor, e o Senhor fizeste os céus e a terra. Às vezes a gente ora sem fé. Quantas vezes oramos sem esperança que as coisas mudem? Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você já tenha parado de orar por alguém que você desistiu. Talvez você já tenha parado de orar por algo que você tanto queria, mas Deus não te deu até hoje. Ou você parou de orar porque você achou assim: vou parar de orar, Deus não vai fazer isso para mim não. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não tem fé e esperança que Deus pode fazer o impossível. Vou parar de orar pela minha família. Vou parar de orar por aquele fulano. Vou parar de orar pela minha mãe. Vou parar de orar pelo meu pai. Porque não adianta. Às vezes paramos de orar por algo que demora a acontecer. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu confesso para vocês, irmãos, que quando eu olho para o nosso Brasil, eu confesso que muitas vezes eu falo assim: perdi a esperança. Quando você assiste uma série daquela, por exemplo, Todo Dia, Mesma Noite, se eu não me engano, lá no Netflix, lá que fala da história daquela Boate Kiss, onde aqueles meninos morreram incendiados. Aí você olha para aquela história, não vou te contar qual é o resultado, porque você não viu ainda a série, mas assista. Aí você olha para aquilo e fala: isso não é possível, isso aqui não é, Brasil não tem jeito mesmo não. Não tem. Uma situação em que os pais que viraram réus, não é possível. Eu olho para a situação do Brasil, queridos, várias e várias vezes eu falei para mim mesmo, eu confesso para você, querido, confesso para você. Tem tempo que eu não oro mais pelo Brasil em casa, sozinho. Pelo nosso país. Porque meio que eu perdi a esperança. Aí quando eu digo isso, eu estou falando mesmo que sem querer,
assim, olha. Deus, eu não acredito que o Senhor pode transformar a realidade do meu país. Então eu não vou orar mais. Mas eu estou errado. Eu estou errado. Porque o único que pode resolver a realidade do meu Brasil é Deus. Porque não é um ministro do STF, não é um político qualquer que vai determinar o fim do nosso país. Porque Deus ainda está sentado no seu trono da graça, governando sobre todas as nações. E uma dessas nações se chama Brasil. Amém? Eu não posso perder a esperança. Eu preciso continuar orando pelo meu país. O que eu quero te dizer aqui nesse primeiro momento, querido, é que nas nossas orações a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Segundo, versículo 16, Ezequias está orando assim, ó, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Sabe qual que é a segunda coisa que eu aprendo aqui? Que eu preciso ter humildade para clamar por ajuda, confiando em Deus. Segundo, humildade para clamar, confiando em Deus. Olha para o texto, queridos. Nós temos aqui uma expressão que na teologia a gente chama de antropomorfismo. O que é isso, pastor? Antropo de homem, morfismo de forma, ou seja, a forma do homem. E quando um autor bíblico, ele tenta dar uma forma humana para entender uma atitude de Deus. Então ele vai falar assim, ó, Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê. Só que Deus é espírito. Deus é espiritual, ninguém nunca viu Deus, não sabe como Ele é, a situação do Espírito é completamente diferente de um corpo humano. Só que quando eu falo, Senhor, abre os teus ouvidos e abre os teus olhos, eu estou querendo dizer com a minha maneira de entender. Senhor, me ouça, me atenda, olhe para mim. E é interessante que o Ezequias aqui, ele fala assim, Senhor, ouve as palavras do Senaqueribe, do rei lá da Síria. E aí eu te pergunto, queridos, porque aqui há uma figura de linguagem exatamente chamada antropomorfismo. Por quê? Porque Deus não sabia o que Senaqueribe pensava? Sabia. Deus sabia já o que Senaqueribe tinha escrito, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele tem de ideia. Deus sabe de todas as coisas. E Ezequias não sabia disso quando ele orou? Sabia. Mas é uma forma nossa de falar com Deus. Então, quando Ezequias ele ora ao Senhor assim, dizendo, Senhor, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos e veja o que o rei da Síria está fazendo, afrontando o Senhor. Ele está conversando com Deus na ideia de um relacionamento e de um clamor. Presta atenção, queridos. Ele não está revelando nada para Deus, não. É como se ele tivesse pegado a carta e colocado ali, assim, Senhor, lê aí a carta que ele está fazendo. Lê aí, Senhor, eu trouxe para o Senhor ler. Só que Deus já sabia. Só que ao fazer isso, ele não estava fazendo isso para Deus. Ele estava fazendo por ele. Que quando ele coloca aquela carta ali, ele está dizendo assim, ó, Senhor, é essa carta aqui que está tirando o meu sono. E aí o que ele faz? Com humildade, ele se relaciona com Deus. Sabe, queridos? Sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Que a oração não é para revelar nada a Deus, mas é para nos relacionar com Ele. Quando falamos a Ele o que queremos, o que está acontecendo, não é porque Ele não sabe. Ele sabe, mas é por nós. Porque assim como nós falamos, abrimos o coração ao único que sabe de todas as coisas,
que pode resolver o nosso problema, conhece no profundo a nossa alma e mesmo assim nos escolheu amar. Mesmo assim Ele escolheu nos amar. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com Ele, eu falo, não é por Ele, é por mim. Por isso, abra o seu coração com humildade a Deus. Faça como Ezequias: Senhor, ouve minha voz, Senhor. Senhor, me escuta. Senhor, eu estou aqui, eu quero te apresentar isso aqui, ó. Isso aqui, quero colocar diante do Senhor. O que nós precisamos aprender aqui na oração, nós precisamos de humildade para nos relacionar com Deus. 3, o que nós precisamos na oração é uma noção básica da teologia verdadeira. Como assim, pastor? Vê o versículo 17 e 18. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanos. Por isso os destruíram. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um rei que conhecia de teologia. Eu vejo um rei que conhecia o seu Deus. Eu vejo um rei que tinha convicção do que era verdadeiro, do que era falso. Por isso, quando eu oro ao Senhor, eu preciso ter uma noção básica daquilo que é verdadeiro, da sua palavra, da teologia. O que ele está dizendo? Senhor, o rei da Síria, ele está falando que venceu os outros povos aí e que ele destruiu todos os deuses. Mas, Senhor, ele que não sabe de nada, porque esses deuses que ele está falando que destruiu, não são nem deuses, são pedaços de pedra e de madeira que não sabem falar, que não escutam, que não veem, que não ouvem, que não falam, porque só existe um Deus, e esse único Deus é o Senhor. Então, o que ele acha que está ganhando, na verdade, ele não está ganhando nada, porque eu sei a verdade. E aí, quando ele ora com a teologia verdadeira no peito. É por isso que é importante conhecer das Escrituras. Tem um pastor conhecido que ele falava assim comigo assim: Alisson, não é toda oração que eu falar amém, não. É mesmo, pastor? Eu falei, é. Não, tem umas orações aí que eu não concordo, não. Eu não vou falar amém, porque amém é concordar. E tem umas orações aí que nem bíblicas são. E eu olhei para esse rapaz: não é que você tem verdade? Não é que você está falando a verdade? Porque às vezes as pessoas estão orando sem saber o que estão pedindo. Aí eu olho para Tiago, capítulo 4, versículo 13, eu tenho que concordar com ele, até porque são as Escrituras Sagradas que dizem: pedem e não recebem, porque pedem mal. Por que pedem mal? Porque pedem para esbanjar os seus prazeres. Quantos estão orando apenas para esbanjar os seus prazeres? A oração, já falei isso aqui e vou repetir, muitas vezes é uma lista de compras, lista de desejos. Deus virou o gênio da lâmpada, onde eu vou a Ele e falo assim: Senhor, eu estou querendo muito um carro novo. Ô Senhor, eu preciso tanto de casar. Ô Deus, eu preciso tanto de um emprego novo. Senhor, aumenta a minha renda. Pai, eu preciso ganhar um dinheiro na loteria. Senhor, sabe, pede coisa assim que eu já vi gente pedindo para ganhar na loteria da virada. Eu falei: Senhor, Pai. Então eu me pergunto, queridos, aonde está? Aonde está o nosso conhecimento bíblico para podermos orar de verdade? Orar com conhecimento, orar com teologia verdadeira. Ezequias, quando orou, ele orou sabendo a quem ele estava falando, com quem ele estava falando, e sabendo o que era verdade e o que era mentira da parte do outro. Por quê? Porque ele conhecia a verdade de Deus vivo. Quando você for orar, lembre-se de conhecer, ter uma noção básica daquilo que é a teologia verdadeira. Estou mandando você para o seminário, não. Estou falando para você ler Bíblia. Estou falando para você participar da escola bíblica dominical.
São para você ler a sua palavra, mais do que você ler só no domingo à noite. Para que quando eu falar aqui assim, irmão, procure aí, por favor, abre sua Bíblia em Filemão, você não fique procurando lá perto do Antigo Testamento. Para que você saiba aonde estão as promessas de Deus, onde procurar consolo para quem precisa numa hora difícil. Porque não é em qualquer lugar que você vai ter acesso ao Google, porque hoje em dia ficou fácil, né? Versículo de consolo, Google. Aí ele parece dar um monte, né? Mas eu quero que você fale daquilo que fez esperança para você. Para que no dia que alguém precisar, você possa ir lá naquele texto que fez sentido para você. Você pega aquele texto e fala assim, ó, isso aqui, na hora que eu mais precisei, Deus falou comigo com essa palavra aqui, ó, quero te dar essa palavra. Você poder orar ao Senhor com palavra de Deus. Porque orar em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. Está pronto para isso? Talvez as nossas orações seriam muito menos que uma lista de compras e muito mais que vontade e desejo de se parecer com Cristo. 4. Versículo 19, agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o fim da oração deve ser a glória e a honra de Deus. O objetivo da oração não é ganhar ou receber o que você quer. O objetivo da oração é a glória de Deus. O objetivo da oração não é receber, mas é dar. O objetivo da oração é fazer com que a resposta dela glorifique a Deus. E não atenda aos meus desejos, mas atenda ao desejo de Deus. Olha o que Ezequias fala, Senhor, agora livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Ezequias podia ter orado assim, Senhor, livra-nos das mãos de Senaqueribe, para que Judá não morra, para que Jerusalém não acabe, para que o seu templo não venha ao chão, para que a gente não fique, a gente não vire pó, igual viraram os samaritanos lá e os israelitas das outras tribos. Não! Ele podia ter falado, Senhor, me ajuda aqui para que eu não perca o reinado, para que o meu trono não caia. Não! Ele orou e falou assim, Senhor, livra-nos das mãos desse homem, para que todo mundo saiba que o Senhor é Deus e que só existe um, que é o Senhor dos Exércitos. Ezequias não queria glória para si, nem se dar bem com alguma coisa. Ele estava preocupado com o nome do Senhor e com a sua glória. Porque o objetivo da oração sempre deve ser glorificar o nome do Senhor. Agora pensa bem, quando você ora, seu desejo é glorificar a Deus? Ou no fundo você quer mesmo que o seu pedido seja atendido? Qual tem sido o seu desejo? Qual tem sido a sua vontade ao orar ao Senhor? Porque se você só está pensando em si mesmo e nos desejos dos seus próprios prazeres, Tiago já te deu a resposta. Você não recebe, porque você pede mal, porque você está pedindo só para os seus próprios prazeres. Vejo gente que pede oração a Deus por algo, pede oração na igreja, pede oração ao pastor, mas se afasta. Se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta e pede oração. Não faz sentido, porque a oração ela caminha junto com a nossa vida diária com Deus. E aí entro na quinta e na última lição de hoje, que diz assim, a oração é a primeira e principal saída
diante dos problemas. Vamos fazer aquela parada que você detesta. Olha para o irmão que está ao teu lado aí. Fala para ele assim, a oração é a primeira e principal saída diante dos problemas. O que Ezequias fez? Ele estava diante de um grande problema. E a primeira atitude que ele tomou, foi ir a Deus. Foi ao profeta Isaías e pediu, ore por nós. Ele não pediu outra coisa não, irmãos. Se você voltar no texto aí que a gente acabou de ler, você vai ver que o pedido para Isaías não foi assim, Isaías, me dá uma resposta. Isaías, o que vai acontecer? Ele falou assim, ore por nós. Foi o pedido dele a Isaías. Depois que ele volta, e Senaqueribe manda outra carta, Ezequias volta para Deus novamente em oração. Outros reis, em situações parecidas, fizeram o quê? Fizeram alianças com outros povos, deram tesouros como pagamento, buscaram outros deuses dos outros povos para ter saídas, entraram em guerra sem saber se era a vontade de Deus e por aí vai. Mas Ezequias não. Ezequias nos ensina a fazer o certo e correr para o lado certo nos momentos de crise. Ele corre para a oração. A oração não é a última coisa, viu? A gente fala assim, e aí, o que faz? Agora só nos resta orar, né? Como assim? Né? O que você tem que fazer? Não, agora é só orar mesmo, só orar. Como se fosse assim, sabe? O último golpe, né? Agora não tem jeito. Não, tem que mudar isso, querido. Tem que mudar. O que a gente vai fazer? Nós vamos orar. Qual vai ser a primeira coisa que vamos fazer? A primeira coisa que vamos fazer é orar. Nós vamos dobrar o joelho, a principal coisa é orar. A gente tem um negócio na cabeça de autossuficiência que arrebenta com a gente, cara. E a gente realmente acredita que a gente pode resolver tudo ao nosso redor. E que a gente não precisa de ninguém, que a gente não precisa de Deus, a não ser que o negócio realmente fuja do nosso controle. Só que, querido, tudo, absolutamente tudo, deve estar diante do trono da graça de Deus. Tudo. Por mais simples que seja, ao mais complexo problema. Pode ser uma dorzinha de cabeça, ou a pior das doenças. Não importa. Tudo isso aqui só pode ser resolvido se Deus quiser. Oração não é uma das ferramentas. Oração é a principal ferramenta. O poder não está na oração, mas no Deus que ouve a oração. Por isso, orar é buscar a solução com a única pessoa que pode realmente mudar alguma coisa nas nossas vidas. Oração é o lado certo. Lembra qual a primeira pergunta que eu fiz no início do estudo hoje? Para que lado você corre? Para onde você está correndo? Deixa eu te falar uma coisa. Seja uma crise, seja uma alegria, seja para agradecer ou seja para clamar, corra para Deus. Porque o lado certo é o lado da oração. Aprenda com Ezequias. Vamos aprender com o rei Ezequias que o principal e a primeira saída deve ser sempre a oração. Amém? E como que Deus respondeu a Ezequias, pastor? Não perca os próximos estudos.